Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fábrica de Síndicos, e hoje nós vamos tratar do tema quando o síndico não faz uma boa gestão no condomínio, o que eu devo fazer? É uma pergunta muito recorrente, eu recebo bastante no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. As pessoas mandam mensagens no WhatsApp: David, o síndico aqui é medíocre, o síndico aqui é autoritário, ele não está fazendo uma boa gestão, o que eu faço, David? Bom, então, para você que tem essa dúvida, fique até o final e veja as orientações que eu vou passar aqui. Pode ser que ela ajude você ou ajude alguém que você conheça e que está precisando, está precisando resolver este grande problema do condomínio de quando o síndico não faz uma boa gestão, tá certo? O que é, na verdade, então, uma boa gestão? Uma boa gestão é uma gestão onde teu condomínio ele fica mais operacional, teu condomínio tem um custo menor, o teu condomínio é mais valorizado, os teus condôminos são chamados a participar da gestão. Isto é fazer uma boa gestão. Então, quando você tem um condomínio que as coisas não ficam quebrando, atrapalhando o funcionamento, quando você tem um condomínio que não fica sendo deixado de lado, né? E com isso acaba sendo desvalorizado, com infiltrações, obras por fazer, coisas quebradas, né? Então, quando você tem um condomínio onde as pessoas são chamadas a participar, a darem suas ideias, a opinarem, onde elas são chamadas a tomarem voto para investimentos, isso é fazer uma boa gestão. Uma boa gestão é quando o síndico consegue ouvir os condôminos. E por ouvir bem os condôminos, ele sabe exatamente o que ele vai ter que fazer para deixar os condôminos satisfeitos. Para que os condôminos tenham uma percepção de que sim, o condomínio está tendo uma boa gestão. Agora, quando a gestão não é boa, é totalmente o oposto disso que eu falei para você, né? Então você chega, não consegue entrar porque o portão está quebrado, você não consegue subir de elevador porque o elevador está quebrado, você vai pelas escadas e as luzes não funcionam, você fala com o síndico, ele te ignora porque ele acha que você é o único que está reclamando da situação, ou você fala com o síndico e ele vai com pedras em cima de você porque ele acha que você está sendo exigente demais, né? Todas essas coisas erradas que a gente vê no condomínio. Quer ver um condomínio muito caro? Você olha o valor dos condomínios na região e o teu tá 30% mais caro, né? 20% mais caro. Ué, por quê? Se oferece a mesma metragem quadrada, os mesmos serviços na mesma região, ou seja, as mesmas dificuldades, o mesmo valor por metro quadrado, por que eu pago mais do que os outros, né? Então isso é por conta de uma má gestão. A má gestão gera tudo isso, né? Quando você passa e você vê um muro descuidado, você vê paredes mal pintadas, isso tudo é resultado de má gestão, quando o condomínio não tem uma boa gestão. E, gente, a grande verdade é que uma hora a coisa vai dar ruim, né? Você pega o caso de um casamento, por exemplo. A esposa fala para o marido: olha, nós temos esse problema, e ele ignora. Ela fala para ele: olha, isso aqui está ruim, ele ignora. Olha, você está muito ausente, ele ignora. Olha, os filhos precisam de você, ele ignora. Reunião da escola, ele não vai. Tem que comprar alguma coisa para casa, ele não consegue, né? Então, quando essas pequenas coisas do dia a dia elas vão somando, chega um momento que estoura. E aí as pessoas perguntam: nossa, mas seu casamento não deu certo por quê? Né? É a mesma coisa no condomínio. São pequenas coisas que vão se acumulando, chega num determinado momento, estoura. E o estouro é o quê? É um rateio, porque estava fazendo a má gestão, aí tem que fazer um rateio.
não tem dinheiro para pagar as contas, né? Por exemplo, uma manutenção que não estava prevista, tem que ser feita de última hora e não tem fundo de reserva. Por exemplo, um problema de infiltração que faz cair, de repente estoura a piscina, né, do condomínio, tem que inutilizar, fazer outra. Então, esse tipo de coisa, uma hora estoura, né? E normalmente isso ocorre por conta da má gestão do síndico, ou os condôminos se inflamam, ficam tão irritados a ponto de colocar o síndico para correr, né? Porque não aguentam mais autoritarismo, não aguentam mais mediocridade, certo? Então, quando você vê todas essas coisas, alguma dessas coisas acontecendo e não são vistas, o resultado vai chegar, a conta vai chegar. Agora, quando você tem uma boa gestão, veja quantos bons benefícios você pode ter. Você tem um patrimônio que valoriza, tá? O condomínio que administra, os condomínios que administram, pessoas fazem fila, tá? Para poder, deixam seu nome, para poder, se sobrar uma unidade, se liberar uma unidade para alugar, eles poderem morar lá, né? Então, é um condomínio valorizado, né? Isso é condomínio valorizado. Vamos lá, qual uma outra boa? Bom, você chega e o condomínio está funcionando. A limpeza funcionou, a portaria funcionou, o Ronda funcionou, o condomínio é seguro, as câmeras estão ali funcionando, o elevador funciona, não falta água, tem caixa d'água reserva, tem, né, uma série de aparelhos, não só aparelhos, né, equipamentos e serviços e estrutura que estão a seu dispor. E isso acontece numa boa gestão, porque numa gestão ruim a coisa é vista quando quebra, quando para. Isso não é bom. A boa gestão é aquela que vê antes das coisas pararem, antes das coisas quebrarem. Agora, existem condôminos que falam, isso não é problema meu, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que me preocupar. Isso é problema do síndico, isso é problema do grupo gestor. Um grande engano, porque quando você, que é condômino, não faz nada, e do outro lado você tem um síndico medíocre ou autoritário, como eu disse, os problemas que vão se acumulando ao longo do tempo, em determinado momento eles estouram, a conta chega, né? E aí você mesmo é que vai pagar a conta, como condômino você mesmo vai ter que pagar o rateio, vai ter que pagar para se refazer um serviço, vai ter que pagar um condomínio mais caro e só você perde com isso, tá bom? David, tem uma pergunta aqui para mim. A história de alguém que estava fazendo, né, que não estava fazendo uma boa gestão, mas o condômino resolveu o problema. Olha, eu poderia aqui contar várias histórias para vocês. Vou contar uma de um aluno nosso, do Edson. Você talvez até já tenha ouvido aí nas redes sociais, né, que se você me acompanha. Ele estava cansado. Eu posso falar, isso aconteceu com o Edson, aconteceu com o Carlos, aconteceu com vários alunos do Fábrica de Síndicos. No caso aqui do Edson, ele estava cansado. Olha, as pessoas no entorno do condomínio tinham um terreno baldio, e as pessoas estouravam ali um cadeado, entravam naquele terreno baldio, terreno que não estava sendo usado, e eles roubavam até a fiação do condomínio, né? Tinha ali uma caixa, eles roubavam a fiação do condomínio. Para você ter uma ideia da situação, era um condomínio que a parte de manutenção estava defasada, o condomínio não era pintado, os portões não funcionavam direito, tinha problema com a limpeza, tinha problema com a portaria, tinha problema com manutenção, tinha problema elétrico, tinha problema com elevador, tinha problema com falta de poda de árvores, era um monte de problemas.
É claro, quando alguém chega num condomínio desse e ele vê um condomínio descuidado, um condomínio cheio de problema, poste de luz que não funciona, portaria que não funciona, né? Você vê lá um condomínio sujo, você vê um monte de árvore, galhos caindo. O que isso passa na cabeça de alguém que está ali para comprar o imóvel? Se ele tem dinheiro, o valor da unidade aqui é o mesmo valor num outro lugar e o outro está melhor cuidado, é claro, ele vai preferir ir para outro. Então, ele tinha um condomínio que estava se desvalorizando. Ele começou a nos acompanhar, nos seguir, tirar dúvidas conosco e chegou num determinado momento em que ele teve que tomar a coragem de resolver o problema do condomínio, resolver os problemas do condomínio. Não podia ficar como estava. E foi então que ele se juntou com o Emerson e com outros amigos do condomínio e eles resolveram formar uma chapa ali e enfrentar aquele síndico que já tinha todo um esquema montado para ser reeleito. Tinha procurações, né? Porque síndico medíocre e autoritário também corre atrás de procurações para se manter no poder, para manter ali o seu sustento. E eles então correram atrás, fizeram um grande trabalho. Você pode procurar esse vídeo aí no meu canal, né? Como vencer uma eleição para síndico, né? Ou testemunho do próprio Edson, e aí vocês vão ver o que ele fez. Ele seguiu essas orientações. Resultado, ele se tornou síndico, e no testemunho que ele deu para mim, porque eu acompanho, ele mandou um relatório. Em um mês de trabalho ele tinha feito mais do que um ano, ou mais do que 12 meses do que o outro síndico fazia, ele juntamente com a equipe, é claro. Então, a partir do momento em que ele se colocou numa situação de não querer mais deixar o condomínio desvalorizando, porque o condomínio nada mais é do que o seu próprio patrimônio. Então, a partir do momento que ele estava cansado de ver aquele condomínio largado, abandonado, não funcionando, ele saiu arrumando tudo. Hoje é um condomínio que está com as árvores podadas, com acompanhamento de engenheiro, com autorização da subprefeitura, é um condomínio que tem manutenção realizada, é um condomínio que está sendo pintado, é um condomínio que foi refeito a tubulação e calhas para não roubarem mais os fios, foi colocado câmeras de segurança para o pessoal não invadir mais, não roubarem, foi colocado lá, foi feito um trabalho para troca da empresa de elevadores, para uma empresa mais eficiente, com um custo menor. Então, ele fez uma festa, né? Ele fez uma festa para o Dia das Crianças, ele enfeitou agora no final do ano um condomínio lindo, sabe? Mudou muito. E os condôminos com isso estão com um sorriso aqui. Por quê? Porque ele viu que estava ruim, ele viu que estava sendo ruim para ele, estava sendo ruim para todo mundo, e ele se colocou numa situação de resolver o problema e resolveu. Eu poderia contar aqui a história do Carlos. Foi a mesma coisa. O Carlos está há 60 dias, praticamente agora, como síndico interino, porque o síndico anterior, no dia da Assembleia, ele apresentou tantos problemas realmente existentes e tantas possibilidades de solução que os condôminos resolveram não dar uma chance para o síndico medíocre e colocaram ele como síndico interino. E agora ele vai para uma eleição onde ele tem certeza, pelos próprios condôminos, pelo feedback que ele recebe, de tanta coisa que ele resolveu em 60 dias, que ele sabe que vai ser eleito agora por um período definitivo. Ele, quando entrou no nosso grupo, ele falava assim: gente, aqui tem muito problema, aqui tem muito problema. Me desculpe, eu vou mandar mais um problema. E ia mandando, e a gente ia respondendo e ajudando para ele resolver os problemas do condomínio, que é isso que importa, é resolver os problemas do condomínio, tá certo? Então, no caso, nessa situação, talvez muitos no lugar do Edson ou no lugar do Carlos poderiam dizer o seguinte: ninguém se importa com condomínio, por que eu vou me importar?
né? Ou poderiam dizer o seguinte, esse condomínio não tem mais jeito, esse síndico aí, ele já tomou conta de tudo, ninguém vai conseguir mudar ele. Olha, se o Edson tivesse tido esse pensamento, ele estava até hoje, sofrendo as consequências. Se o Carlos tivesse tido esse pensamento, há 60 dias atrás, esse síndico medíocre que estava lá, tinha conseguido reeleição. E o Carlos estaria hoje sofrendo dos mesmos problemas que tinha antes. Ou piores, porque o tempo vai passando, os problemas vão se acumulando e a coisa uma hora estoura, como eu já disse para você. Então, antes de você achar que ninguém se importa com o condomínio, lembre que existem métodos que eu oriento, que eu ensino, está aí nos vídeos, você pode procurar no canal, como vencer uma eleição para síndico, e você vai ver que o que eu ensino realmente funciona, dá certo. Resolve a situação. Porque a dúvida, né, o tema de hoje é: o que eu faço, né, se o síndico do meu condomínio não faz uma boa gestão? Ora, faça igual o Carlos, faça igual o Edson fez. Seja você a solução, seja você o síndico, a síndica que vai resolver os problemas do condomínio. Porque só quando o Carlos colocou ali a mão na massa, né? E ele não colocou a mão na massa depois de vencer a eleição. Ele colocou a mão na massa para não deixar o medíocre vencer a eleição. E aí ele foi eleito. O Edson não deixou para trabalhar depois que venceu a eleição. Ele começou a trabalhar com a sua equipe antes, levantando os problemas, levantando as melhorias, visitando cada pedacinho do condomínio, correndo atrás de conversar com as pessoas para entender se eles estavam no caminho certo, tiveram feedback positivo, fizeram uma pesquisa, conseguiram entender o que todos estavam pensando e querendo, engajaram pessoas, fizeram um plano de ação, se prepararam para a Assembleia e foram vitoriosos. E depois que passou a Assembleia, eles entenderam quais seriam os primeiros passos, tudo que eles tinham que fazer dia após dia. Tiveram essas orientações comigo. E com muito esforço, né, arregaçaram as mangas e com muito esforço resolveram os problemas. Hoje, né, passado, no caso do Edson, nós estamos falando aí, passados 5 meses, já no caso do Carlos, passado 2 meses, os condôminos veem os resultados. Os condôminos elogiam e eles mandam felizes, né? Eles compartilham conosco aquilo que os condôminos estão falando do trabalho deles. Olha, então pensar que ninguém se importa é um grande erro, porque a partir do momento que você começa de verdade a participar as pessoas da forma certa, elas vão então mostrar para você que pensam igual você, se preocupam como você. Talvez ela não tenha o mesmo tempo de se reunir no horário que você queira, ou nos dias que você queira, mas se você criar, como eu oriento, formas maleáveis de participação, se você não for chato, criando um grupo de WhatsApp para ficar perturbando as pessoas com mensagem, aí você vai ver que as pessoas vão se interessar, vão se importar e vão ajudar você a fazer a mudança. Um condomínio que não tem mais jeito não existe, porque o condomínio precisa ser, o condomínio por lei, quando você tem um problema no condomínio, a lei obriga os condôminos a ratearem as despesas e resolverem os problemas. A questão é que às vezes a gente empurra com a barriga e a gente vai deixando a coisa para depois. Mas uma hora a conta chega, eu estou falando isso desde o início do vídeo. Uma hora a conta chega. Então, aquela laje que você não resolveu o problema de infiltração, uma hora ela vai cair, vai ter que fazer outra. Uma hora a estrutura não vai aguentar.
uma hora o galho da árvore vai cair, vai estourar em cima de um carro que você vai ter que pagar. Uma hora alguém vai descer uma escada escura, vai tropeçar, vai se machucar, vai cair, você vai ter que indenizar. Então, quando a gente para ver essa situação, a lei diz que os condôminos têm a obrigação, dever de ratearem entre si as despesas do condomínio. Eles não podem deixar para depois, tem que resolver agora. O que não pode é deixar algo com risco de vida para alguém, com risco de saúde, com risco de perder o patrimônio. Então, quando você soma todas essas circunstâncias, a pergunta que eu faço para você é: por que não resolver agora? Por que não resolver enquanto você está vendo o problema e vê que tem você talvez não veja a solução, mas existe solução. Enquanto você ainda está vendo que tem um problema, significa que a tua mente está desperta, ela está acordada para isso. Significa que você pode parar e planejar a solução. Você pode planejar buscar solução. Tá certo? Olha, eu tenho uma pessoa que me segue nas redes sociais, que agora, no último sábado, o nome dela é Thaís, é do Rio de Janeiro, e foi eleita síndica do condomínio. E com muita alegria eu comento aqui com vocês. A Thaís, ela estava num condomínio de residências, onde o síndico medíocre e autoritário, ele conseguia ser as duas coisas. Ele não resolvia os problemas, cheio de problema lá na parte elétrica, na parte de manutenção, na parte estrutural, né, civil ali da questão das construções. Cheio de problema o condomínio. Um condomínio com manutenção sendo mal realizada. E tudo que os condôminos chegavam, tudo que a Thaís levava de reclamação, era ignorado. Não só ignorado, ele era assim arrogante, ele tratava mal, a ponto dela não querer mais ficar levando os problemas. Mas ela tem um grande amor por animais e tinha um grande grupo de animais ali na região do condomínio, e ela então com outros condôminos começaram a tratar desses animais, levar no veterinário, pagar para fazer a castração deles, porque eram animais que viviam na rua. E esses animais acabaram pegando carinho por ela, e vira e mexe eles estavam dormindo em cima do carro dela. Né? Ela tem uma caminhonete. Então eles dormiam ali sem que ela não sabia. Aí depois ela começou a perceber, mas também não se importava. E ela, juntamente com outros condôminos, de alguma forma alimentavam os animais. Bom, a questão é que ela começou a ser perseguida pelo síndico, que além de não fazer uma boa gestão, estava com raiva dela porque ela mostrou que ele não fazia uma boa gestão, e agora ele tinha que criar uma situação para poder penalizar ela. E aí ele começou a penalizá-la, ele começou a dar advertência, ele deu multa, e ela mandou resposta recorrendo por orientação nossa, e aí ele não respondeu, e agora estava chegando o dia da eleição, que foi sábado agora, e ela estava desesperada, porque ela não tinha feito nada de errado, e a administradora mandou informação de que ela não poderia votar porque estava inadimplente. Porém, o Código Civil diz que a pessoa que recebe uma multa, ela pode recorrer da multa. E ao recorrer da multa, no período em que ela está recorrendo, solicitando então para que a Assembleia de Condôminos avalie o seu caso, ela não pode ser considerada inadimplente. E eu dei todas essas informações, ajudei a Thaís. Ela então demonstrou para a administradora, demonstrou para os presentes que ela não era alguém sem conhecimento, e aqui um parênteses, conhecimento liberta, e com conhecimento então ela firme nas suas posições e convicções, ela teve autorização de participar da Assembleia, mais que isso, ela foi escolhida presidente da mesa, e depois
durante aquela reunião, aquela assembleia, ela apresentando os problemas através de uma pesquisa que ela fez, um checklist, ela apresentou ali os problemas e aquele síndico não conseguiu ser reeleito. Ela foi eleita síndica do condomínio. Não é o que ela queria. O que a Thaís queria era resolver os problemas. Mas chegou um momento que ela viu que não tinha mais jeito, porque naquela assembleia, para prejudicá-la, aquele síndico ia mudar o regimento interno do condomínio, onde ele iria proibir que os condôminos fizessem qualquer boa ação para um animalzinho que estivesse na rua. Olha que nível que chegou. Ok, eles não podiam ficar trazendo os bichos para dentro do condomínio, para não gerar problemas no condomínio, todos nós concordamos com isso. Mas até você trazer para dentro do condomínio e você maltratar o bicho, ou você não poder fazer o bem, é bem diferente. Então, em vez de criar uma regra que regulamentasse meios de fazer bem feito, o síndico queria criar uma regra que proibisse para que ela não tivesse condições, ou melhor, para que ela pudesse então cair na teia, né, na armadilha e ser multada, porque ela, por ser uma pessoa boa, ia querer continuar fazendo o bem. Ele perdeu, ela ganhou, foi assim, mesmo ele tendo procurações, ela ganhou, foi uma vitória massacrante, porque ele não conseguiu votar o regimento que ele queria, a alteração do regimento, ele não conseguiu ser eleito, e agora, fresquinho, estou falando isso para vocês, tem uma semana, nem isso que ela foi eleita, tá? Ela passa a ser a síndica que vai resolver os problemas do condomínio. Já começou já chamou um eletricista para fazer um laudo, verificar como está, já vai correr atrás de outros técnicos para fazer toda uma verificação do condomínio para que ela tenha um mapa dos problemas de uma forma mais técnica e possa fazer planos de solucionar os problemas do condomínio. Veja, ela jamais teria sido eleita síndica se não tivesse ficado de saco cheio de um síndico medíocre e autoritário que estava desvalorizando seu condomínio, que estava prejudicando todos os condôminos e moradores, que estava gerando, né, problemas e problemas que iriam estourar para ela resolver depois como condômina. Então, a hora que ela se encheu disso, ela tomou a decisão, ela conversou com as pessoas, ela trocou ideia com as pessoas, e a partir do momento que ela foi, então, ampliando e percebendo que ela estava tendo apoio, a partir do momento que ela foi recebendo conhecimento nosso, assistindo nossos vídeos aí no YouTube, no Facebook, ela foi assistindo, participando, mandando dúvidas, a gente foi respondendo, foi ajudando. Qual foi o resultado disso? O resultado é que agora ela pode resolver os problemas do condomínio. Agora ela está no comando, ela pode direcionar os condôminos para fazer o bem, fazer o melhor para o lugar onde eles vivem. Sabe? Existe o jeito certo e o jeito errado de resolver o problema. O jeito errado é você ficar batendo de frente, brigando. E no início, a Thaís fazia isso. Ela falou para mim, falou: David, eu discutia com ele me deixava muito nervosa e a gente discutia. Nossas reuniões eram sempre acaloradas, a gente falava coisas que não devia nem falar. E a gente ficava nervoso, né? Os condôminos ficavam nervosos, eu também ficava, a ponto dele não querer mais nos ouvir. Mas por quê? Porque a forma de resolver o problema era no confronto. E no confronto a gente não resolve o problema. A grande verdade é, com o síndico medíocre autoritário, você não tem que ter confronto. Você tem que chamar para uma troca de ideias, para propor melhorias, para entender por que ele não faz, para propor soluções. E aí sim, depois desse período, as coisas continuam ruins, não andando, aí é a hora de você documentar, né, exigindo respostas e não tendo ou não sendo resolvidas. Veja, já a segunda chance, aí para a terceira é ir para as cabeças mesmo. É ir então para trocar o síndico.
O jeito errado é ficar no confronto. Você de um lado falando, eu sei que você está fazendo errado, está ruim, você não presta, você é medíocre, você é autoritário, você isso, você aquilo outro. E do outro lado, né, o síndico não quer ouvir, porque na cabeça dele ele acha que está fazendo melhor. Na verdade não está. E aí fica o confronto, a ponto das pessoas ao redor ficarem com a dúvida. Será até que ponto vai continuar esse confronto? Por que existe o confronto? Será que ele quer tomar o lugar? Será que eles querem ter algum benefício? Essa é a pergunta que se faz quando não se tem as informações corretas. Agora, quando você se comunica corretamente com as pessoas e as pessoas acabam vendo que você tem planos, que você enxerga os problemas, mas você não está ali só para acusar, você tem soluções, você foi atrás de soluções, você estudou soluções. Quando as pessoas veem que você deu, né, oportunidade, quem estava lá resolver os problemas, você até se colocou em condições de apoiar, de ajudar. Quando as pessoas veem tudo isso e veem que o outro lado que não está nem aí, então as pessoas não vão ter dúvida quanto a você e vão te apoiar. Foi o que aconteceu com a Thaís. Ela saiu de um cenário onde ela era vista como alguém que gerava conflito com o síndico, porque batia de frente, a ser uma pessoa que estava liderando a solução para o condomínio e ser eleita síndica do condomínio. Qualquer dia eu vou gravar com a Thaís para ela contar essa história para você, né? Agora, o jeito certo é o que a Thaís fez por último, não o que ela fez primeiro. Primeiro ela foi no confronto, mas depois, com o conhecimento certo, a Thaís, ela entendeu os problemas, ela propôs mudança, ela foi ignorada, ela documentou, foi ignorada, né? Ela então partiu para ampliar esse conhecimento com outros condôminos, para ter engajamento, para discutir planos de ação, se preparou, foi para a Assembleia, venceu a eleição e agora está prontinha, resolvendo os problemas do condomínio. Então, respondendo à pergunta inicial, o que fazer quando o síndico não faz uma boa gestão? Troca o síndico. Se você já falou, já deu as oportunidades e está sendo ignorado, troca de síndico, troca a síndica. Troca. Não continue com alguém que está denegrindo o seu patrimônio, que está prejudicando o lugar para ser um lugar de bom convívio, um lugar onde você tenha desejo de estar, né? Troque, e aí você vai ter a solução. Se você gostou, se inscreve, compartilhe, dê o seu like, né? E espere que teremos outros vídeos, né? Todos os dias a gente manda vídeo novo para você, trazendo aqui dicas de como resolver os problemas do condomínio. Um grande abraço, um feliz ano para todos vocês.